E nós iniciamos, damos o pontapé inicial em uma produção de conteúdo um pouco diferente aqui para a Rádio 10, voltada mais para a cultura, e nós trazemos, não presencialmente, a gente traz pela forma de entrevista um pouco distante, que foi o que a pandemia nos trouxe de uma outra forma, que a gente pode aplicar aqui e está ao mesmo tempo perto, ao mesmo tempo distante, com a Cristina Biscaia, ela que é poeta, escritora, também roteirista e autora de 3 livros. E na semana passada, ela teve aqui em Pelotas, no ciclo de palestras do Una Talks. Eu queria até começar conversando contigo, Cristina, sobre exatamente isso. Como foi a tua experiência no Una Talks aqui em Pelotas? Boa tarde. Foi, quer dizer, o convite surgiu através da Beth Lovatel, que é da editora, desculpa, editora não, da Livraria Vanguarda, e ela fez essa ponte com o pessoal do Una Talks. E foi uma surpresa, primeiro o convite, depois poder participar, né? E me deparar com um evento tão grandioso, com 1.000 pessoas inscritas, numa terça-feira à noite, né? Num tempo também frio, mas poder falar para aquelas pessoas todas foi muito enriquecedor, e também não só falar, mas como ouvir os outros palestrantes que vieram depois de mim e compreender essa dinâmica, né, da cidade, né, de acolhimento e de interseção entre o social e as construções imobiliárias, né? Exatamente, é um espaço bastante legal ali, que realmente ele dá a possibilidade de fazer essas conexões. E eu queria saber mais sobre a tua trajetória, na verdade, como que surgiu esse teu interesse pela comunicação através de assuntos tão importantes e ao mesmo tempo tão sensíveis, ainda mais para nós agora na atualidade, nesses momentos de tão intensa ansiedade que nós passamos. Então, originalmente, eu sou uma advogada de carreira, mas a escrita, ela precede a faculdade. Eu já escrevia desde garota, e conforme eu for amadurecendo, começa a surgir dentro de mim um interesse pelo humano, pelas emoções, pela psique do humano, né? E realmente isso eu comecei a ler, pesquisar, e aí eu acabei desenvolvendo um trabalho com a editora Gente de lançar um livro, O Poder do Alto Amor, e, e isso realmente é um tema, tipo assim, então o bem-estar, né, das mulheres, né, a sua autoestima e esse lugar de autocuidado passou a ser um tema muito sensível para mim. Então foi aí que eu fui enveredando. E é sempre bom você poder falar para essas pessoas, né? Exatamente. E até falando sobre esse teu último livro, O Poder do Alto Amor, é interessante saber que ele foi pensado justamente para essas mulheres, né? Teu público, tuas leitoras são majoritariamente, nós sabemos que Sim. majoritariamente são mulheres, que são, porque esse teu livro é voltado justamente para essas mulheres na dependência com o outro, que infelizmente, na verdade, culturalmente falando, ele já é um aspecto da nossa sociedade em si. Como que esse poder do alto amor ele age justamente para essas mulheres se desprenderem desse momento, dessa interligação tão grande com o outro que nós acabamos nos impondo, na verdade, no nosso exercer da sociedade. Então, a psicanalista Maria Homem, ela fala que a mulher, socialmente falando, estruturalmente falando, ela vem de uma trajetória onde ela é filha de, depois esposa de, depois mãe de, né? Mas não é um lugar de, não, nem sempre é um lugar de dependência. Muitas vezes é um lugar de prioridade, né? Ela prioriza o marido, ela prioriza os filhos, o que acaba talvez até configurando uma dependência. Mas ela tem dificuldade em ser a protagonista da própria vida. Ela tem dificuldade em se pertencer, a ser dona das suas próprias escolhas.
Uma mulher que tem 30, 35 anos hoje em dia, ela por mais, ela tá inserida no mercado de trabalho, mas ela também é cobrada se ela vai casar, se ela não vai, se ela vai ser mãe, se ela não vai, porque o relógio biológico está batendo. Então, e aí eu te pergunto, essa mulher que está tipo numa ascensão profissional, ela muitas vezes ela para ter esse filho porque o relógio biológico está pitando e porque a sociedade também espera que ela desempenhe esse papel, né, numa hora como essa. Então aí ela não, a gente ela nunca sabe verdadeiramente qual é a escolha prioritária dela, nem sempre seria essa, entende? Se o organismo da mulher pudesse esperar até os 50, a mulher talvez não parasse a ascensão profissional dela para ter esse filho, entende? Essa biologia ela é inclusive cruel com as mulheres, porque o homem continua na curva ascendente dele profissional e ele não precisa parar para ter filho, entendeu? Ele pode ter filho com 40, com 45, com 50, com 55, com 60. Ele vai ser pai independente da idade dele. A mulher não. Exato, acaba que as nossas obrigações impostas, elas acabam nos fazendo ter que tomar escolhas da nossa vida que normalmente talvez não fosse a nossa ideia, ou talvez se a gente tivesse não só um âmbito familiar que nos assegurasse, mas outra estrutura que nos possibilitasse não precisar escolher nenhum nem outro, mas que tanto a relação com esse parceiro, com essa pessoa que está ali para criar juntamente contigo este filho, criar essa família, que se fosse algo mais uh, comum, a gente vê agora realmente mudanças sociais nesse quesito, mas a gente ainda vê uma estrutura bastante rígida em relação à divisão da família, divisão dos nossos afazeres, e que a gente vê uma terceira jornada de trabalho em casa que faz com que muitas mulheres se afastem desse momento profissional que ela tanto almeja, acaba adiando, e isso também é muito perigoso porque é projetado nos filhos, não é? Sim, eu acho que, quer dizer, eu acho que a igualdade profissional acabou vindo, as mulheres vão para o mercado de trabalho, mas não existe uma igualdade salarial, que a gente sabe disso, e não existe uma igualdade de obrigações domésticas. A mulher segue tendo mais obrigações domésticas que os homens, e porque isso também é cultural. Então, para você tem que é um lapso temporal, quer dizer, histórico, que a gente não vai equacionar em um ano, entende? É um trabalho que as gerações que estão vindo de meninas que, que já sabem o que é assédio, que, que usam girl power, que não se submetem, entende? Então, essas meninas que estão chegando, elas vão conseguir colocar esse lugar de maior igualdade, né? Quer Exato, dizer, e é vão o ter que a um gente trabalho espera, né? É, exatamente, elas vão conseguir, se isso continuar sendo colocado em prática, estimulado também, que acredito eu, que é uma das tuas projeções enquanto escritor, enquanto palestrante, é justamente fomentar isso nas pessoas que te escutam, para que isso seja repassado e que essa nova geração, possa realmente colocar isso em prática, não ficar só no discurso de que isso tem que acontecer, mas fazer valer no dia a dia, né? Eu acho que assim, na verdade, o alto amor, a mudança do lugar da mulher, ela, na minha cabeça, o alto amor ele vai dos, quer dizer, pode ir, mas enfim, estou falando genericamente, vai dos 15 até os 80. Não existe tempo para você redescobrir o seu lugar, né? O que eu falei na minha palestra no Una Talks é que originalmente a gente tem uma dificuldade enorme de se pertencer, porque a gente pertence a quem? Eu falo até essa é a regra dos 6 P's.
né? A gente pertence aos pais, aos professores, aos padres e pastores, aos políticos, aos publicitários, entendeu? É, Então, assim, a gente tem dificuldade, a gente está sempre escolhendo de acordo com o que essas pessoas esperam de nós, né? Então, assim, é muito difícil. As pessoas, porque eu não sou feliz. Por que que você não é feliz? Porque você coloca a sua felicidade num fator externo. Qual é o fator externo? Ser feliz no relacionamento, ser feliz no trabalho, ser feliz com o seu corpo, ser feliz com, sei lá, porque você comprou o carro que você queria, ou porque você viajou para Dubai, ou porque você tem muitos seguidores nas redes sociais. Só que depois que você atinge essas conquistas, aquela insatisfação volta e volta rápido. Por quê? Porque tem um buraco que é seu, né? Um buraco que é seu. Ele é seu, e que buraco é esse? É a ausência de si mesmo. Não, eu ia justamente pegar nessa parte em que eu sei que tu projetas nas tuas palestras justamente essa noção de autoconhecimento, de autoconfiança, e que a gente sabe que são assuntos e são carências da nossa personalidade Sim. e da nossa vida, que ela é inerente aos dois sexos, mas a gente sabe que isso é muito mais pesado nas mulheres, justamente por tudo isso que a gente está conversando, que a gente vê que é realmente ele nos atinge de formas mais profundas dentro da nossa personalidade, do nosso exercer, que a gente acaba pecando nessa parte de autoconhecimento e de autoconfiança. Sim. Assim, eu acho que o autoconhecimento, primeiro, na minha cabeça, assim, tem uma fase. Primeiro você se pertence, depois você se conhece, e depois você passa a ter instrumentos para você buscar o seu caminho, as suas escolhas, o seu auto-amor, a sua autoestima, entende? Uma mulher não precisa ser magra para estar bem com o seu corpo. Uma mulher não precisa estar namorando para se sentir feliz. Eu tô triste porque eu tô sozinha. Só que isso é um caminho que ela vai ter que desenvolver, entende? Completamente. Não é uma coisa simples, entendeu? Sim. Bom, Cristina, acho que a gente já deu uma bela olhada sobre todos esses pontos da tua palestra. Não vamos entregar tanto assim para o pessoal É, aquele gostinho de quero mais e poder ir atrás das suas produções, que são realmente maravilhosas. E eu queria saber, de último, se tu tem alguma projeção de voltar aqui para a nossa região sul, de poder participar de mais encontros como esse, que eu tenho certeza que eles são engrandecedores para todos nós. Então, bom, primeiramente eu estou à disposição de Pelotas e cidades próximas. Eu e a Beth, da Livraria Vanguarda, nós estamos desenvolvendo um curso de escrita terapêutica. Deve acontecer em novembro, provavelmente 11, 12, 13 de novembro. A gente está é, acabando de organizar para começar a divulgar nas redes sociais, entendeu? Então, seria um curso de final de semana, onde as pessoas vão aprender a usar a escrita para elaborar suas emoções e poder, né, curar algumas questões, entendeu? Que legal, muito, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Espero que o pessoal fique ligado nas suas redes sociais. Inclusive, como é que o pessoal pode te achar para poder saber mais das tuas produções? Bom, meu Instagram é Cristina Biscaia, tem o Instagram do livro também. O meu livro, O Poder do Alto Amor, está disponível nas livrarias online, Amazon, é, Submarino, Americanas. Então, eu também estou para lançar mentorias online. Então, assim, as coisas estão começando a acontecer e sigo à disposição. Mas eu queria deixar uma mensagem, uma mensagem. Muito, É agradeço a muito, impor- atenção.
deixar uma mensagem para as mulheres, né? Tem uma frase que as pessoas atribuem a Nietzsche, mas não é, é que nunca é alto o preço a pagar de pertencer a si mesmo, né? Então, assim, aprendam a se escutarem, a compreenderem quais são as suas reais necessidades e perguntar se as escolhas que vocês estão fazendo, se elas são suas ou são do que as pessoas esperam que você escolha. Eu tenho uma frase que eu digo que é minha, mas pode ser que outras pessoas já tenham dito de outra forma, mas é assim, é, quando você dá o sim para os outros, o não fica para você. Então, muitas vezes, a gente tem que dar o não para os outros, para o sim ser nosso, né? Muito, muito legal, Cristina. Concordo em gênero, número, grau, em tudo isso que tu falou. Agradeço muito pela tua presença, pela tua disponibilidade em falar aqui com a gente. São assuntos muito importantes e principalmente para nós mulheres. Me sinto muito acolhida pelas tuas palavras e espero que a gente possa se encontrar novamente em outros momentos, aqui em Pelotas ou em outros lugares, que a gente consiga construir sempre esse momento, essas palavras que fortifiquem cada vez as mulheres. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite e sigamos na luta pelas mulheres e pelo nosso bem-estar, É isso né? aí.